Esse ano, nosso encontro tem como tema cuidar da terra e cuidar dos nossos, sustentabilidade, com Cosme e Damião. Um chamado para refletirmos sobre a força ancestral, a preservação da natureza e o cuidado coletivo como um caminho de união e resistência. Nossa programação é sempre marcada aí por diálogos, oficinas, vivências e pela tradição do Caruru, que desde 2018 tem fortalecido nossa fé, nossa cultura e o axé compartilhado com a comunidade. E para abrir nossa jornada, né, a gente vai receber hoje uma convidada muito especial, Mãe Jana, do Rio de Janeiro, que vai compartilhar conosco as experiências do culto a Cosme e Damião entre Rio de Janeiro e Bahia, trazendo aprendizados e fortalecendo os laços que nos unem através da espiritualidade. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos ao Caruru 2025, né? Que seja uma noite de luz, memória e axé. Eu quero destacar aqui a presença de Mãe Giovânia de Oiá. A bênção, Mãe Giovânia. Eu só lhe dei boa sorte. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de desejar as boas-vindas à Mãe Jana. É um prazer falar com você de novo. É uma data muito importante para a gente. E é isso. Pai Juliano de Ogum também conosco. A bênção, Pai. Boa noite, pessoal. Ogum de bom caminho, Johnny. Para quem não me conhece, sou Juliano de Ogum, sou pai pequeno do terreiro Mensageiro dos Ventos. Quero agradecer a todos vocês aqui por fazerem parte dessa abertura. Mais uma vez, né, o Caruru Cultural 2025 do TUNV. Quero agradecer a presença de Mãe Jana, a bênção Mãe Giovânia, a bênção Mãe Jana, a todos os meus mais velhos, né? Vamos dar início ao nosso Caruru. Eu só lhe dei boa sorte. Muito bem. Oi, Mãe Jana, bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, Johnny, obrigada ao Pai Natan também pelo convite. Mais um ano em que estamos aqui juntos nessa conexão de muito axé, de muito afeto, né? Já é o terceiro ano online, né? E já tem 4 anos, eu acho que a gente tá juntos nesse. Não, acho que é o terceiro ano. O primeiro foi presencial, o segundo foi ano passado online e o terceiro está sendo agora online também. Agradeço demais o carinho, agradeço demais todo o afeto que une a gente nessa conexão Rio-Bahia, já pelo terceiro ano. Estou muito, muito feliz de estar aqui e de ver esse evento crescendo a cada ano, se fortalecendo e se tornando uma referência, né, no calendário do Caruru e no calendário dos festejos de Cosme e Damião, aí na Chapada Diamantina e aqui no Rio também. Muito feliz por estar aqui presente com vocês novamente. Mãe Jana, aqui na Bahia, o Caruru de Cosme e Damião, ele é feito de algumas formas, né? Na nossa casa, por exemplo, é a mesa com o tradicional caruru mesmo, né? Aqueles pratos tradicionais, o vatapá, a galinha caipira. Tem casas, né? Tem pessoas que servem a mesa de bolo, de doces. Conta pra gente aí no Rio, qual é a mais popular? Aqui no Rio a tradição do caruru ela não é tão comum, né? Aqui não, a gente não vê com muita. Na maioria das casas a gente não vê ser servido o caruru para as crianças, né? O caruru, a galinha, né? E toda essa ritualística que eu pude presenciar aí no terreiro Mensageiro dos Ventos, as crianças sentando à mesa, comendo caruru, os 7 meninos sendo servidos, né? Com toda aquela ritualística própria. Isso aqui no Rio não é muito comum.
Aqui no Rio a gente também tem essa tradição relacionada a Cosme e Damião com a comida, né, com a partilha do alimento, mas é muito mais com os doces, com o bolo, com as balas, né? Então, o que é muito tradicional aqui no Rio de Janeiro, que faz com que essa festa assim, extrapole os limites da Igreja Católica, né? E se torne mesmo uma mistura entre catolicismo e umbanda, é a distribuição dos doces. Então, é muito comum a gente ver as casas de umbanda distribuindo os saquinhos de doce, muitas das vezes também brinquedos, né? Às vezes fazem festas para aquelas crianças, para as crianças mesmo da terra, digamos assim, né? Ou seja, a festa separada do ritual de Umbanda, que aqui no Rio a gente chama das giras de Umbanda, né? Então, geralmente o que a gente vê é a festa sendo preparada no dia 27 de setembro para as crianças carnais, digamos assim, para as crianças encarnadas, né? Onde tem essa distribuição dos doces, dos brinquedos, geralmente uma mesa muito grande de bolo, e tudo isso é feito em homenagem a São Cosme e Damião, né? Mas para essas crianças da terra. E aí essa ritualística, né, de você oferecer o alimento para as crianças encarnadas e fazer num outro momento a gira de Umbanda voltada para as crianças espirituais, é o que a gente observa muito aqui no Rio de Janeiro acontecendo, né? Então, esse ritual de dar doces para as crianças, ele é assim, geralmente as casas abrem as suas portas, faz aquela distribuição dos doces, faz uma distribuição do bolo, faz a distribuição dos brinquedos, né? E aí as crianças vão batendo de porta em porta, de terreiro em terreiro, de casa em casa, para poder acumular. A grande brincadeira das crianças é quem acumula mais doce, mais saquinho de doce. Então a gente vê assim, dia 27 de setembro é um dia em que os carros andam mais devagar pelas ruas, porque as crianças estão na rua, estão cada uma com sua mochila nas costas, e às vezes fazem fila nas portas das casas, às vezes as casas demoram um pouco para poder fazer essa distribuição, então fica aquelas filas enormes no portão. Atualmente eu moro numa casa aqui na zona norte do Rio de Janeiro e do lado aqui praticamente tem um terreiro de Umbanda. Então eu pude presenciar ano passado, assim, a fila quase dobrando aqui a esquina, né? Saindo de lá do terreiro, passando pela porta aqui da minha casa e quase dobrando a esquina aqui de casa de crianças. Então vem as crianças, vem as mães das crianças, você vê as mães com as crianças de colo, nessa grande brincadeira que se torna, né? Esse percurso que as crianças fazem de ir buscar os doces, batendo de porta em porta, pedindo os doces, né? E aí, ele tá dando, e aí é uma correria que sai de um terreiro vai para o outro. E também o que é muito comum são as promessas, né? Que além dos terreiros fazerem essa distribuição de doces, a gente também tem os devotos de São Cosme e São Damião, que fazem, esse ano eu prometo que eu vou dar 50 saquinhos, 100 saquinhos de doce, né? E às vezes é uma promessa pela saúde de alguém, às vezes é uma causa difícil, a pessoa conquista aquilo que ela estava pedindo, né, a Cosme e Damião, e aí a paga dessa promessa é o dar doces, né? Então não é só os terreiros de Umbanda que fazem essa prática de dar os doces também. As pessoas que são devotas de Cosme e Damião acabam dando doce. A gente aqui em casa dá doce. Apesar da gente ter o ritual lá no nosso terreiro, aqui o nosso núcleo de família aqui, né, eu, meu esposo, minha mãe
E esse ano a minha filha, a gente dá os docinhos também em homenagem a Cosme e Damião, que minha mãe é devota, e então ela prepara um bolo, prepara os docinhos, os saquinhos, né? E aí tem a linha de montagem dos saquinhos, né? Que na véspera a gente fica montando os sacos, geralmente são 7 doces, 7 qualidades de doce diferentes dentro de um saquinho, né? E aí faz aquela montagem, cada um organizando de uma forma. Enfim, é como se fosse uma grande brincadeira, né? Tanto para quem dá os doces, quanto para quem também recebe os doces, para quem vai buscar os doces, né? Acaba que esse ritual acaba sendo uma grande brincadeira de todas as partes. E uma homenagem a Cosme e Damião, que não deixa de ser, né? E é esse agrado para as crianças, né? Que na medida em que você dá um doce para uma criança, é como se você estivesse agradando e agradecendo também a São Cosme e São Damião e a todas as crianças espirituais. Temos uma criancinha aqui no colo de mãe Giovânia, veio aqui para benzer a nossa mãe. Bom. Eu fiz de tudo para ele dormir, ele acordou justo agora. Mas não podia ser diferente, né, mãe? Não foi, vó? Telzinho representando as crianças aqui. Aí. Mãe Giovanni, ou mãe Jana também tem uma bebê, né? Vai ser o primeiro ano dela, não é isso? Vai ser o primeiro ano da Inaê, né? Ano passado eu estava grávida e a gente fez a distribuição dos doces. E a gente achando que ela ia nascer no mês de setembro, acabou que ela nasceu em outubro. Mas também nesse períodozinho, né? Que ela nasceu dia 8, um pouco antes do Dia das Crianças, um pouco antes do dia de Nossa Senhora de Aparecida, né? Então ela nasceu um pouco nesse contexto também das crianças. E aí esse ano ela vai também abençoar aqui a nossa distribuição dos doces. Vamos botar ela para distribuir os doces também.